São dois conceitos importantes aqui nesse exercício. Eu não sei se de um livro que eu não gosto muito, que é o Halliday, mas às vezes ele salva a pátria com alguns exercícios interessantes. Então a figura mostra a queda de um pinguim de massa m. Então esse aqui é um pinguim que caiu desse ponto aqui, do penhasco, caiu aqui na vertical, está caindo em queda livre, a partir do repouso. Ele estava a uma distância d da origem O. Então a origem eu estou definindo aqui, né, de um sistema de coordenadas x, y e z. Então aqui está a coordenada x, a coordenada y, e a coordenada z sai do plano aí da tela do computador, do smartphone de vocês. É perpendicular ao plano x e y. O sentido positivo do eixo z é para fora do papel. Qual é o momento angular do pinguim durante a queda em relação ao ponto O? Qual é o torque em relação ao ponto O a que é submetido o pinguim devido à força gravitacional? Então, o pinguim cai aqui em queda livre, só existe a força-peso sobre ele. Eu quero saber qual é o torque relacionado à força-peso em relação a esse ponto O aqui. Não tem nada amarrando o pinguim aqui, tá? Isso aqui é um vetor, posição, que localiza o pinguim em relação à origem. Aqui tem uma distância d, que é a distância de um penhasco ao outro, né? E eu quero saber o torque e momento angular em relação a esse ponto. Então, na letra A, momento angular. Momento angular, por definição, em relação a uma origem, é um produto vetorial entre R, vetorial, momento linear. A magnitude do momento angular é um produto vetorial, então é R, P, momento linear é massa vezes velocidade, M vezes V, vezes seno de θ. Ou, eu posso escrever isso aqui é L, R seno de θ, vezes mv. Esse R seno θ é justamente o que a gente chama do braço da alavanca. É a distância perpendicular ao momento. Então, isso aqui é um R perpendicular ao momento linear, m vezes v. E vai ficar claro aqui que distância é essa. Então, veja aqui está a força-peso e o momento linear. Então, aqui está, o pinguim cai com uma velocidade v, ele tem uma massa m, logo o pinguim tem um momento linear, que é m vezes v. Esse é o momento linear. Aí eu vejo qual é a linha de ação da força ou do momento linear. A linha de ação está aqui. Então, qual é a distância perpendicular ao eixo de rotação até essa linha de ação da força? Olha, isso aqui, quando eu era estudante, é o que eu tinha mais dificuldade. Tem muita dificuldade em desenhos tridimensionais, etc. Tá? É identificar que isso daqui é o R perpendicular. Tá? Para mim, é a parte mais difícil. Tá? Até hoje eu ainda me enrolo com isso. Por isso que eu faço bem devagarzinho, para não me enrolar. Tá? Então, esse R perpendicular é a própria distância D. Então, o momento angular é o D vezes mv. Tá ok? Então, esse é o momento angular do pinguim. O pinguim cai em queda livre. Olha daí, a velocidade é igual a V0 mais GT. V0 é igual a zero, porque fala que ele caiu do repouso, então a velocidade é igual a G vezes T. Então eu vou jogar isso aqui lá na equação do momento linear. Então daqui implica que o momento linear do momento angular, então L0 vai ficar D M G vezes T. E esse resultado está me dizendo o seguinte: olha, o momento angular a magnitude, né, aumenta linearmente com o tempo. Ou seja, o momento angular não é constante. Não é constante. Okay? É isso que esse resultado está me dizendo. Então, a letra A é isso. O momento angular varia linearmente com o tempo, logo não é constante. À medida que o pinguim cai, esse momento angular aumenta. Né? Qual é a direção do momento angular aqui? Né? Isso eu não falei. Então, veja que eu tenho o vetor R, o R perpendicular, e aqui eu tenho o momento linear P. Né?
O momento angular aqui, ele sai do plano do... Ele entra, na verdade, né? Ele entra no plano do quadro. Então, o vetor momento angular, ele entra no plano do computador. Como eu sei isso? Regra da mão direita. Então, eu coloco esses dedos aqui da mão na direção do vetor R, assim, ó, esses 4 dedos na direção do vetor R, e faço o movimento desses dedos na direção do vetor momento. O polegar entrou no plano do quadro, né? Então, tem R, P vezes R. A gente chama isso de regra do tapa, né? Eu pego R, R dá um tapa no momento, o momento angular entra no plano do quadro. Mas você pode fazer isso vetorialmente. Tá? Vetorialmente, veja que é um produto vetorial. É R vetorial P. Então, L0. R está na direção X, né? Então, isso aqui é X na direção Y. E o vetor momento linear está na direção menos J. Então, aqui vai ficar V, P na direção menos J, né? Vou botar aqui, menos J. Então, L0 vai ficar XP, com menos aqui, I vetorial J. I vetorial J é K. Então, L0 é menos XP na direção K. Então, esse menos aqui está dizendo que o momento angular aponta na direção do vetor K, ou seja, na direção entrando no plano do quadro. Para quem não quer usar a regra da mão direita, usa a álgebra vetorial, VGA, né? Acho que vocês veem isso aqui em VGA. Geometria analítica. Vetores de geometria analítica. Então, o torque, por definição, em relação ao eixo de rotação, é um produto vetorial. R, vetorial força. Qual é a magnitude? R, F, seno θ. Isso aqui é R, seno θ, vezes F. Então, o torque é o braço da alavanca, o raio perpendicular à força. Então, nesse problema, o torque é R perpendicular, que na verdade é o próprio D, né? Eu já mostrei isso para vocês na figura, vezes a força, que é a própria força-peso, vezes mg. F é igual a mg, é a força-peso. Então, aqui está a expressão do torque. Então, o torque em relação à origem devido à força-peso é constante, né? Vai dm vezes g. Existe uma forma alternativa. A direção do torque é a direção da variação do momento angular. A direção do torque é a mesma da... Isso que eu frisei muito na aula, da variação do momento angular. Tá? É nessa direção da variação do momento angular. Porque a definição do torque também, ele é a derivada do momento angular em relação ao tempo. Então, quem é o L aqui? É dmg vezes t. Então, o torque é a derivada em relação ao tempo de dmg vezes t. Então, o torque é igual a dm vezes g. Okay? Poderia também calcular o torque, a direção do torque, via produto vetorial. Torque é R vetorial F. Então, o torque aqui, o R vou botar assim, vou fazer um pouco diferente lá de cima. É X na direção Y, mais menos Y na direção J. O que eu fiz anteriormente está muito certo, não, mas funcionou, tá? Vetorial força-peso, né? Força-peso está na direção J, menos J aqui. Vamos ver aqui o que vai dar. Só para vocês entenderem, eu vou fazer o desenho aqui, tá? Então, aqui está a origem, aqui está o pinguim, tá? Nesse ponto. Aqui está o vetor R. Tá? O meu referencial é esse aqui, X e Y. Então, esse vetor R ele vai ter a componente menos YJ e vai ter a componente XY. Tá? E o vetor peso está aqui nessa direção. Esse é o vetor peso, está na direção J. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Então, aqui vai ficar XP
menos XP I vetorial J menos, vai ficar mais YP J vetorial J. Isso daqui é igual a zero. O produto vetorial de dois vetores paralelos é igual a zero. Então aqui vai ficar menos XP I vetorial J é igual a K. Então o torque tem a mesma direção da variação do momento angular. Tá? Então eu estou mostrando aqui a direção, se você não quiser usar a regra da mão direita. Então é um exercício simples, mas que envolve conceitos interessantes. Que conceitos são esses?